cheia de conversas de Deus. Conversas de Deus. Por que eu sei que são conversas de Deus? Porque eu estou apresentando para vocês versículos da Bíblia que vocês devem copiar, que vocês devem estudar, para estudarem. E, portanto, eu tenho certeza que são conversas de Deus. Quanto aos comentários que eu faço desses versículos, você vai analisar, fazer como os bereanos, um povo que quando ouvia falar, eles iam verificar se estava tudo certo. Os apóstolos falavam, eles iam verificar. A mesma coisa você faz. Você vê se os meus comentários estão dignos dos versículos que eu estou dizendo. Caso não estiver, você me procura no gabinete. Nós estamos à vontade, estamos com todo o desejo de conversar com vocês e tirarmos as dúvidas. E se realmente o versículo não está do jeito, não está o comentário do jeito que você gostaria, ou na minha casa, ou no gabinete, você marca o horário e nós iremos nos alimentar juntos. Aí você vai me ensinar, vai dizer como é que Deus está falando e com certeza, sendo Deus falando, eu ouço a qualquer um. Então você vai falar e eu vou ouvir. Vamos trocar os papéis. Mas eu tenho certeza que são conversas de Deus, porque eu estou te entregando a base, os versículos. Bem, hoje nós vamos ler Mateus capítulo 12. Eu estou numa sequência do Evangelho de Mateus, porém, eu não estou lendo cada capítulo inteiro. Vocês façam isso, porque é bom que se leia tudo para ter o melhor entendimento. Aí vocês, eu estou no passei do capítulo 11, que eu não li tudo do capítulo 11. Vocês leem. Eu estou estimulando a vocês a fazer a leitura sistemática da Bíblia. E eu já estou no 12, mas você procura estudar tudo que eu não falei, tudo que eu não passei, que eu não apresentei. Vocês vão acompanhando e estudando o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus. Hoje é capítulo 12, versículo 22, que diz assim: Trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Vamos ficar por aqui, capítulo 12, versículo 22 a 24. Mas você tem todo o direito de ler o capítulo inteiro. Bem, nós estamos vendo aqui uma situação muito difícil. O Filho de Deus sendo acusado de que estava expulsando demônios, que estavam curando as pessoas, fazendo os milagres através de demônios. O Filho de Deus. E eu não sei por que você está se recusando de continuar essa obra de Deus, de andar evangelizando, fazendo ID, porque alguém está criticando da sua atuação, não é? Se o Filho de Deus foi acusado, quem é o discípulo que pode se considerar maior do que o seu Senhor? Vai ter sempre alguém te acusando de alguma coisa. Pode ser até verdadeiro, porque Jesus realmente não teve erro nenhum, mas na minha vida e na sua, pode estar te acusando de alguma coisa que seja verdade. E o que é que você vai fazer? Você vai analisar, logo que o que estão falando de você é verdade, não é coisa boa e é verdade, você está sendo despertada para se cumprir o que está escrito em 1 João 1,9. Você vai confessar o seu pecado e continuar a obra, porque pecados confessados não têm validade. Sempre vai ter alguém te seguindo. Aqui Jesus era seguido pelos doutores da lei, pelos fariseus, que faziam questão de descobrir os erros dele para que escondesse o deles. Quando você descobre os erros de alguém, aí você está escondendo, está deixando o seu escondido, né? A pessoa vai se distrair com os erros das pessoas que você indicou, que você falou, que você viu, e vai esquecer do deles. Então era assim que os fariseus faziam. Eles estavam tão errados, né? Mas ele queria descobrir erros em Jesus, que é para poder as pessoas não focarem os erros deles. Mas graças a Deus que ficou bem claro em todo o tempo que Jesus viveu aqui na terra, que ele não teve pecado algum.
Mas comigo e com você, que estamos pregando o evangelho, principalmente se você estiver em um bairro marginalizado, onde você está ali servindo aquelas pessoas, o diabo está furioso pelo fato de que ele não queria perder. Ele não queria perder aquele bairro. Já estava consagrado a ele. Avós chorando pelos seus netos, pais chorando pelos seus filhos, os que estavam crescendo, as crianças crescendo já na esperança de breve vingar a morte do pai, vingar a morte do tio, vingar a morte de qualquer um que da família que tinha morrido desse jeito tão esquisito, de uma maneira estranha, mortes terríveis. Então você está num bairro desse, Satanás já tinha tomado conta. Está consagrado a ele, você chega e invade para tomar aquele território, vai haver perseguição de todos os níveis. Os fariseus não vão se contentar, vão estar atrás. E aí você vai confirmar o que está escrito em 1 João 1,9. Vai confessar, porque na verdade nós temos coisas para ser confessadas. Jesus não tinha. Eles estavam falando de Jesus de uma maneira errada, porque Jesus não teve nada para eles falarem. Mas de mim, de você, nós não podemos recuar de fazer o ID do Senhor, porque alguém falou de nós, porque, na verdade, na maioria das vezes que falam de nós, são coisas que realmente nós fizemos. Se não fizemos, problemas de quem está falando. Mas se fizemos, então vamos confessar e vamos prosseguir. Não vamos recuar, vamos prosseguir, porque em tempo algum o Senhor teve problema com aqueles que prosseguem fazendo a sua obra, fazendo o seu ID. Deus nunca teve problema com estes. Ele sempre está perdoando, está dando poder, dando toda a capacitação para fazer a sua obra. Nunca alguém que está fazendo a obra do Senhor está fazendo em vão, porque ele diz: eu estarei convosco todos os dias. Então o próprio Deus tem observado as fragilidades minhas, suas fragilidades, e Ele mesmo está nos capacitando, nos perdoando, nos deixando preparados a cada dia nesses tratamentos que a gente chama, não é? A gente descobre algo que está fazendo que está legal, aí o Senhor Deus vai nos dar aquela puxadinha de orelha, aquele papai que disciplina seu filho porque ama, mas nós não vamos recuar, vamos continuar pregando o evangelho. Eu espero que você saiba disso, que se o seu mestre foi acusado de expulsar demônios, de expulsar os demônios através do chefe dos demônios, o que não vão fazer conosco? Vão vasculhar a sua vida, vão colocar tudo que você tiver de errado na sua vida, porque o diabo está aí para matar, roubar e destruir. E ele quer justamente isso. Ele estava matando e destruindo em um bairro, você entrou naquele bairro para salvar as vidas, é claro que ele agora vai revidar. Então, coisas que nunca aconteceram na sua vida vão acontecer. E você está com medo disso? Não tenha medo não, porque a palavra do Senhor nos garante o tempo todo que Ele está conosco. Você vê que alguém que prega o evangelho, mesmo nas suas falhas, Deus é tremendo. Ele vem e cura e sara e remove, não é? Perdoa os pecados, porque Ele sabe que está fazendo a principal obra dele. Você vê o caso do João Batista, já passamos por isso, já estivemos falando sobre ele, mas eu quero te relembrar. Não foi brincadeira, não é? O João, ele chegou diante da autoridade e disse que a autoridade estava errada. Disse a autoridade que ele tinha, que a sua esposa, que ele estava com a mulher do seu irmão, que foi o Herodes. Diante do que a palavra diz, com a autoridade não se mexe, não é? Mas João mexeu. E sabe por que ele foi aprovado? Porque quando se está pregando o evangelho, o Senhor vai adiante de nós. E Ele vai nos dando tratamento naquilo que nós erramos. Mas nós não vamos de maneira nenhuma recuar, porque essa é a única obra que o Senhor tem, que Ele quer para a minha vida e para a sua, é pregar o evangelho. Nela está contido tudo. Se você vai pregar o evangelho, você vai sendo restaurado, porque Deus vai dando o tratamento dos pecados, né? Vai te mostrando e vai te tratando, vai te levando a pedir perdão e você prossegue. Não era legal aquilo, né? Dizer do que o Herodes, todo mundo ficou sabendo que o Herodes estava com a mulher do irmão. Mas depois de tudo isso, o que é que você acha?
Jesus falando de João, elogiando João. Você já leu os outros capítulos? Você vai ver esses capítulos completos, porque eu só estou lendo versículos assim. Vocês leiam completo, que você vai encontrar Jesus, aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, elogiando João, depois de uma maneira que não foi muito legal, a maneira como ele apresentou o pecado de Herodes. Mas, com certeza, primeiro de tudo, o Senhor foi sondar o coração de João, que ele sonda mesmo, e viu que a intenção de João era não fazer acepção de pessoas. Ele estava falando para todos aqueles que lhe cercavam, aquelas multidões que estavam seguindo a ele, que eles eram raça de víboras. Dizia que lhes ensinou a fugir da ira futura. Por que João estaria falando com aquela multidão e não ia falar com a autoridade? Só faltou um pouco de sabedoria. Talvez não fosse nem tido cortado o pescoço, porque a sabedoria faltou. A maneira como falou. Mas o importante é saber que Jesus elogiou a João. E quando Jesus faz alguma coisa, ninguém tem direito de reprovar. Elogiou a João, disse que ele foi o profeta mais importante na época. Dá uma lidinha em Mateus todos, os versículos, os capítulos que eu li anteriormente, eu não estou lendo o capítulo completo. Então dê uma lidinha e veja e analise isso. Quanto é importante a gente pregar o Evangelho. Como o Senhor Deus garante o que ele disse, estarei convosco. Aí por quê? Porque a gente está perfeito, ele estará conosco para dar os consertos da nossa vida. Vamos passar por momentos difíceis, mas estaremos tendo a ajuda de Deus, porque estamos fazendo o que é mais importante para ele. Tudo que um pai de família diz aos seus filhos quando vai sair, é aquela parte mais importante, deixa para o final. Os ensinamentos de um pai ou de uma mãe, na hora que eles vão se ausentar do lar e deixam seus filhos ali, eles vão sempre estar falando por último a parte mais importante. De tudo que Jesus ensinou, ele deixou por último o mais importante. Ide e fazei discípulos. E aí ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Então, em nome de Jesus, vamos estar firmes nesta palavra, nessa palavra que é de despertamento. Nosso Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 12, versículo 22, versículo 24, foi acusado pelos fariseus de expulsar os demônios através de Beelzebul, príncipe dos demônios. E você queria pregar o evangelho assim, com tantas falhas que o ser humano tem, não é? Jesus não teve, foi acusado disso. Agora, você, que vamos pregar o evangelho com tantas falhas que temos, vamos pregar o evangelho assim, sem nada nos incomodar. Ninguém vai falar nada de nós, não vai ter nenhuma crítica, nada, ninguém vai fazer nada. Porque nós somos mais do que Jesus. É isso que você pensa? Você está ouvindo o que precisa ouvir, não é? Nem eu, nem você somos mais do que Jesus. O que nós temos é que prosseguir no foco, naquilo que ele determinou, continuar pregando o evangelho. Os erros, as falhas que nós temos, o Senhor vai a cada dia cuidando de nos tratar. Através do perdão, a consequência que a gente sofre também, mas Deus está conosco. Ele a cada dia vai nos seguindo, ele está conosco e vai nos ajudando, mas não desista de fazer aquilo que é mais importante para o reino de Deus crescer. Jesus Cristo diz, venha a nós o teu reino. Como esse reino pode se ampliar se você paralisar porque estão criticando, estão falando? Não tem nada disso, deixa falar. Vamos continuar, que o nosso Deus está presente conosco. Ele está vendo as nossas falhas, está cuidando de nós, nos dizendo, olha por aqui, vamos tomar posse do poder do Espírito Santo e deixar que ele te guie para você parar de fazer essas coisas aqui erradas. Você está pregando a minha palavra. Ele vai conversando com a gente vai sendo consertados, vai ver os consertos e a gente não vai recuar, vai continuar a pregar o Evangelho. Principalmente se você estiver em um lugar onde as pessoas estão tendo seus netos mortos, seus filhos mortos, e você vai pegar logo as criancinhas para um novo tempo. Eu já tenho falado isso em outros vídeos. Pegue as crianças para um novo tempo. Você sabe que aqueles que estão se convertendo, que já estão com essas marcas do pecado, eles terão seus espíritos salvos, serão salvos assim como aquele ladrão na cruz. Mas de repente ele pode sofrer a consequência da vida que estavam levando. Muitos deles
infelizmente, sofre as consequências, né? Mas se você pregou o evangelho, ele recebeu, será como ladrão na cruz, que mesmo que morram, mas estarão nos céus com Jesus. Mas essa não é a parte principal. Somente salvar esses que estão marginalizados, mas pegar aqueles que têm jeito de mudar aquele bairro. As crianças, através delas, o bairro será mudado. Elas crescerão no temor do Senhor, seus pais verão a glória de Deus, porque as crianças terão um ensino constante, e aí, pronto, a mudança será. Tá? Você sabe que tem uma árvore, eu não estou lembrando o nome, mas tem uma árvore que a pessoa, li há pouco tempo sobre isso, tem uma árvore que a pessoa que planta sabe que não vai vê-la crescer. Não vai vê-la porque ela demora muito tempo para chegar a ser uma árvore. Mas as pessoas que plantam sabem que alguém vai ter a sombra, que alguém vai ter os benefícios daquela árvore, mesmo sabendo que está plantando e não verá a árvore crescer. Não vai ver o tamanho dela normal, porque ela demora muito tempo. Se alguém souber do nome, depois me fale. Mas a mesma coisa é o evangelho quando você prega numa idade de 72 anos dentro de um bairro. Você sabe que essas crianças que estão com 5, 6 anos, para que eu veja o fruto, o que Deus vai fazer com essa geração que hoje tem 5, 6 anos, eu terei que viver 100 anos. Deus não tem nada de impossível para fazer isso. Ele querendo, ele faz. Mas 100 anos, eu vendo já, claro que a velhice, quando chega, não adianta, que foi consequência do pecado, ela vai se apresentar, e aí aos 100 anos, é claro que a pessoa já está meio desanimada. A Bíblia diz que aos 70 já está cansado. Eu estou aqui no poder do Espírito, que ele também diz que renova as forças do cansado e dá energia àquele que não tem mais nenhum vigor. Estou nessa força, nessa palavra de Isaías 40. Mas já sei que nessa fase é a fase do enfado, do cansaço. Agora imagine aos 100 anos para ver essa geração que hoje eu estou semeando, pegando para ensiná-las, saindo para outros lugares mais preparados nessa dimensão de criança, como aconteceu agora, há pouco tempo. Fiz uma viagem para participar de um congresso onde estaria me aperfeiçoando nos ensinos com a criança, trazendo o material necessário para ensinar a criança. E tudo isso na idade de 72 anos. Ele está comigo. E é ele que está me sustentando. Eu sei que a fase é do cansaço, mas ele também diz que renova as forças do cansado. Mas chegar aos 100 para ver o plantio que estou fazendo, é claro que se de 70 é cansaço, os 100 como é que não é, né? Então, se estiver com essa bênção do Senhor, a gente crê que ele pode fazer isso, e ele faz mesmo. Então, mesmo assim, já mesmo estando viva, mas estarei vendo, já de uma maneira assim, Senhor, muito obrigado, Senhor, mesmo como o Simeão, lá no templo, como está escrito também no Evangelho, o Senhor, quando vão levar Jesus ao templo, o Simeão, idoso, pega Jesus, põe nos braços e diz: agora pode despachar o teu servo em paz, que eu já vi a tua glória. Então a gente, quando chegar aos 100 anos e vai ver essa geração, um bairro totalmente transformado, a gente já está assim como o Simeão, colocando as mãos para o alto, dizendo: Senhor, muito obrigado, já vi a tua glória. Aos 100 anos eu creio que é assim que a gente vai ficar, não é? Mas, com certeza, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da cruz, é esse aí que você não desanima no meio das críticas. Essa é a cruz. Você renunciar a si mesmo, carregar a cruz, é essas coisas que vão acontecendo. Não se esqueça, quanto mais você destacar diante de Deus, quanto mais Deus estiver do teu lado, maiores serão os investimentos das trevas, serão coisas terríveis que irão lhe acontecer, mas Deus está contigo. Não abandone este caminho, que é o caminho do ID. O ID é Jesus. Se você está fazendo o ID, você está realmente no caminho, na verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele. Esse é o caminho certo. Lembre de Davi: se o Senhor estiver do teu lado, se o Senhor for com a sua cara, como foi com a minha, o Senhor foi com a minha cara, o Senhor já gosta de mim. E com Davi, o que acontece? Davi, o negócio foi tão sério. Deus dizer para ele que você é um homem segundo o meu coração.
Agora veja, um homem segundo o coração de Deus teve um filho sendo inimigo chamado Absalão. Aí você diz, como é que esse homem, ele não soube criar os filhos? Não soube. Mas Deus foi com a cara dele e disse, você é um homem segundo o meu coração, Davi. Mas ele estava errado. Não é o caso de Jesus. Jesus, os fariseus estavam fazendo um falso, levantando falso a ele, inventando coisas com ele, dizendo que ele expulsava os demônios através de Beelzebul. Mas com Davi, comigo, com você, a gente vai sofrer as consequências daquilo que realmente nós, em geral, inventam também. Mas tem coisas que são verdadeiras. Davi, por exemplo, recebeu o nome de homem segundo o coração de Deus e, no entanto, tinha um filho chamado Absalão e toda a sua casa deu problema para ele. Ele não foi bom pai. Então, se você não é um bom pai, não é uma boa mãe, não recue não. Vá para diante do Senhor, confessar o seu pecado. Senhor, eu não estou sendo um bom pai, ou então não estou sendo uma boa mãe, mas isso não vai fazer que eu pare, porque o Senhor tem poder para me perdoar. Lembre do Salmo 51. Vai para o Salmo 51, se associa a Davi e fale a mesma coisa com Deus. Senhor, me perdoe, porque eu não soube criar os meus filhos. Senhor, me perdoe, porque eu estou sofrendo consequência do meu pecado. Mas não desista, continue pregando o Evangelho, porque essa é a maior obra que o Senhor deixou nas nossas mãos. Não vai desanimar porque alguém fez crítica dos seus erros, ou até mesmo porque alguém levantou um falso a você. Continue, vá firme, porque na sua cidade, assim como na minha, os bairros estão tomados pelo mal e nós precisamos salvar as cidades para que nós possamos alcançar o que está escrito em Salmo 2:8. Pede-me, te darei as nações por herança. Para você alcançar isso, pedir ao Senhor e ter essas nações como herança, ver a salvação da sua pátria e das demais, é preciso que você não recue diante das situações que irão aparecer sobre a tua vida. Não é pouca coisa não, é potestades, principados, demônios de todas as áreas, eles virão para cima de você com muita fúria e você vai vencer, em nome de Jesus. Porque tudo vai ser feito para você paralisar. Fico pensando, Davi, já pensou a raiva que Satanás teve quando viu Deus declarar que Davi era um homem segundo o coração dele? É sinal que Satanás tinha perdido para Davi, não é? Perdeu. E o resultado? Que aí ele foi com toda a fúria, não é? Pois ele é um homem segundo seu coração. Aí botou para todo Israel ver o escândalo dentro da família dele. Filho de Davi que foi querer ter relação com a própria irmã. Filho de Davi que se tornou inimigo de Davi. Eles dão uma lidinha na vida de Davi e vê se ele recuou. Ele simplesmente se humilhou, reconheceu que estava errado, mas ele não parou. O seu reinado foi reinado de ouro. Ele só não pôde construir o templo porque tinha sangue nas suas mãos. Mas mesmo assim ele teve o privilégio de ter um filho que recompensou todo o sofrimento. E justamente o filho do pecado, que foi ele que foi dado o direito de construir o templo. Porque Deus é soberano. Não adianta você querer definir Deus, porque não vai conseguir. Ele é soberano. Agora veja, né? O filho do pecado. Foi ele que foi construir o templo. Porque Deus não analisa como você analisa. Um homem que não soube criar os seus filhos, um homem que adulterou, foi chamado homem segundo o coração de Deus. Agora, este homem não pôde construir o templo do Senhor, o Senhor retirou dele esse prazer, porém disse para ele, mas o teu filho vai construir. Então, queridos, não recuem, seja qual for a acusação que tiver sobre a sua vida, que o diabo estiver programando, ele vai programar coisas terríveis que você nunca imagina, como aconteceu com Davi. Mas você prossiga para que lá adiante o Senhor te chame mulher segundo o meu coração. E quando é que recebe o nome mulher segundo o coração? Quando fica firme no propósito. Davi não recuou, pecou, mas se levantou, se quebrantou para o resto da vida. Perdeu seus filhos, perdeu sua família, mas se quebrantou para o resto da vida. E eu tenho certeza que se você fizer o mesmo, se submeter ao Senhor, se humilhar diante dele, você vai prosseguir no foco, que é ganhar vidas para o Senhor.
Quem ganha alma, sábio é. Basta dizer isso. Você é um filho de Deus, não é um tolo. Então, ganhar vidas. Na faculdade, ganhando vidas. No trabalho, ganhando vidas. Dentro de casa, ganhando vidas. Onde você estiver, ganhando vidas. Porque esse é o foco. E aí, fale o que quiser de você. Não pare, porque ele disse, eu estarei convosco todos os dias. Como vai estar comigo, Senhor, com tanta acusação e muitas coisas que estão me acusando é verdade? Como? Confessando. Vai e confesse. Senhor, o Senhor sabe, essa acusação é verdadeira. Eu te peço perdão. Livre, pecado confessado. Senhor, essa acusação de que eu não soube criar os meus filhos é verdadeira. Pecado confessado. Senhor, alcance os meus filhos para que eles ainda, por toda a sua vida, eles estejam vendo que ainda tem uma chance. Que as raivas, que as mágoas, que as coisas ruins, porque eu não criei meus filhos como deveria criar, saia do coração deles, porque o mais importante é que um dia eles estejam nos céus. E para isso é necessário que faça o que diz o Pai Nosso. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se quebrante, essa é a pior acusação da vida, você saber que os seus próprios filhos não foram criados como deveria ser, quando você está querendo ganhar almas, ganhar vida lá fora. Aí Satanás apresenta logo isso, você não conseguiu criar os seus filhos bem, como é que você vai continuar agora pregando o evangelho? Você não tem nem criou seus filhos direito, está tudo aí perdido. Mas não vão para o inferno, não. Não vão porque Deus é fiel. Pode estar aprontando o que tiver, mas não vão para o inferno porque vão aprender a cada dia que mesmo o ladrão na cruz, nos seus últimos momentos, se arrependeu e foi salvo. Então, quer dizer, em nome de Jesus, prossiga pregando o evangelho. Não se preocupe, não. As acusações até para Jesus. Mateus 12, 24. Até para Jesus teve acusação, porque ele veio cumprir o propósito de Deus, que é trazer o amor de Deus e alcançar os corações. Ele não veio fundar religião, ele veio trazer o amor de Deus para todo aquele que recebê-lo. E Jesus foi perseguido pelo que não fez. Mas eu e você, que somos perseguidos por aquilo que merecemos, ainda vamos recuar se achando que está abafando? Não, vou recuar, não estão falando mal de mim. Estão falando porque merece. Estão falando mal de mim porque eu mereço. Agora, uma coisa eu sei, o meu Senhor está conosco. Ele diz, estarei convosco. Todo aquele que crê, que prega o evangelho, que faz com que as pessoas sejam salvas, tenha aquele chameguinho no papai. Por que Davi teve esse nome de homem segundo o coração de Deus? Porque ele não recuou, se arrependeu, prosseguiu, levando Israel a outra dimensão. Foi o melhor reinado de Israel, foi o dele de Salomão, e o nome do Senhor foi glorificado na vida dele, mesmo ele sendo um homem que pecou, que não soube criar os seus filhos. Meu Deus, como é tremendo isso. Não pare nem para o trem. Deixa o trem vir, o Senhor te tira na hora. Deixa o trem vir, ele se te suspende e o trem passa. Se as águas não se abrirem, Deus vai fazer você passar por cima. Mas não pare, porque pregar o evangelho é a parte mais importante que Deus requer de nós. Quem ganha alma, sábio é. Naquele grande dia que o Senhor quer saber das vidas que você ganhou. Ganhou uma porção de vida, mas perdeu o filho. Não perdeu nada. Isso é Satanás está dizendo. Os filhos vão se arrepender, nem que seja no último suspiro. Porque Deus não vai deixar que nenhum dos nossos filhos vá para o inferno, mesmo cheio de mágoas, cheio de problemas. São seres humanos, estão falhando, estão fazendo coisas erradas também. Mas se todos verem você prosseguir a pregar o evangelho, não recuar, a consciência que você tem de que essa é a principal missão, Deus vai salvar os seus filhos. Nenhum deles vão para o inferno, não. Prossiga pregando o evangelho, mesmo que te acusem de que você está ganhando as vidas lá fora e está perdendo a sua família. Prossiga, que Deus vai fazer uma grande obra. Vai salvar também a tua família, no nome santo do Senhor Jesus. Beijo no coração. Não se esqueça. Jesus foi acusado. Não somos nós que somos maior do que ele. Nós vamos ser acusados. E não se esqueça que cada vez que vem uma acusação, faça o exame e veja se merece ou não. Se merecer, vai se submeter ao Senhor. Pedir perdão. E se não merecer, nem se incomode. Porque todos aqueles que são acusados são aqueles que levam
a cruz, renunciando a si mesmo e levando a cruz. Se foi acusado sem merecer. E se merecia, só tem um jeito, pedir perdão. Mais uma vez, beijo no coração. E não se esqueça, é Rai Santana Nascimento, cheia de conversas de Deus.